este cartaz incentiva o ódio. Quando têm estes cartazes, não têm moral. Se o doutor não tem moral para falar... Não responde na altura certa, agora fale sobre os cartazes do Chega, que é o plano de governo. E é isso que nós estamos a falar. Não está a falar sobre o Chega. E não disse uma palavra. Querem silenciar os nossos cartazes, querem retirar os nossos cartazes. Hoje trazemos um dos debates mais intensos das últimas semanas, após a polémica nacional em torno dos cartazes do Chega. Vanessa Barata, o advogado Garcia Pereira e o presidente da Associação Cigana discutiram frente a frente os limites da liberdade de expressão, o impacto das mensagens políticas no espaço público e as possíveis consequências sociais deste tipo de campanhas. O objetivo deste vídeo é simples: apresentar parte do debate, tal como foi emitido, para que cada pessoa possa ouvir os argumentos e formar a sua própria opinião. Assiste até ao fim e tira as tuas próprias conclusões. Fazer essa questão a Vanessa Barata do Chega. Sabemos, primeiro, que este é um tema sensível e que naturalmente traz opiniões muito diferentes, e a ideia deste debate é precisamente abrir uma conversa clara e construtiva sobre este tema, com respeito pelas diferenças, e é isso que queremos fazer aqui também na SIC Notícias. Por isso pergunto-lhe, Vanessa Barata, se para o Chega usar aqui o choque como ferramenta política é legítimo, mesmo que ofenda uma parte da população. Antes de irmos à pergunta propriamente dita, acho que é necessário salientar aqui uma série de questões importantes. O colega de painel disse que o André Ventura colocava os ciganos todos no mesmo saco. Isso não é verdade. Isso não é verdade, desde logo, até pela própria boca do André Ventura já foi dito que o Chega tem bastantes eleitores que são, inclusivamente, ciganos. E isso é de salientar, porque, de facto, como em qualquer sítio, há pessoas de todo o tipo e, portanto, isso não é verdade que o Chega coloque todos os ciganos no mesmo saco. O Chega não tem problema nenhum com ciganos que cumpram a lei, que trabalhem, que não vivam à custa de subsídios. Mas quando a frase que está no cartaz diz os ciganos têm de cumprir a lei, não os mete todos no mesmo saco? Outra coisa que eu gostava de salientar aqui é que foi dito que os eleitores do Chega são todos xenófobos e racistas. Eu não posso aceitar essa afirmação. E pegando naquilo que foi dito no princípio de respeito pela diferença, eu sou democrata e se somos todos democratas tem que haver respeito por essa diferença. E não podemos... Fica que é verdade que nenhum cigano pode ser perseguido pelo facto de o ser, mas também não pode ser inocentado simplesmente. Mas deixa-me perguntar, mas estes cartazes referem-se a comportamentos individuais ou uma etnia inteira? Não, aquilo a que André Ventura se refere é, de facto, àquilo que nós temos tido acesso há muitos anos, uma série de... Eu posso lhe falar em vários distúrbios, a criminalidade, ainda há pouco tempo, os suspeitos de agressão, a casal em supermercado de Valongo aguardam julgamento em liberdade, 13 pessoas da comunidade cigana. É verdade, está em notícia, está aqui, é para toda a gente ver, saiu no público. Um cigano não faz uma floresta. É verdade, eu também já comecei por dizer isso. Mas não vai interromper, que eu também não interrompo. Está bem, mas está. Okay? Eu tenho que ter respeito pelo outro. Pronto. Eu também não interrompi, peço que não me interrompa. Existe, é ciência que existem vários comportamentos dos ciganos. Desde logo o casamento infantil. Nós temos histórias absolutamente grotescas de crianças de 10 anos a casarem, a serem obrigadas a casar. O Jornal Sol fez uma reportagem muito... Não é mentira, o senhor tem que provar. Vou dizer mais. Vai ter que provar. Isso é mentira sua. Isto é verdade. É mentira sua e do Chega. Isso é mentira. Não é, isto não é verdade. Eu não vou admitir isso. Desculpe, mas eu não admito. Eu já vos vou dar... Não vou admitir porque isso é mentira. Mentira, completamente mentira. Eu não consigo... Então não consegue. Não está a respeitar. Não está a respeitar. Não está. Quer ser respeitado, mas não está a respeitar. Sim, com 10 anos. Você estava a dizer aqui crianças com 10 anos. Isso é mentira. Está aqui, olha. Está aqui. Olha, se calhar foram vocês que arranjaram isso. Onde é que está a prova disso? Está aqui no jornal. Ciganos da comunidade cigana. Jornal em Portugal, aqui em Portugal. Felícia Cabrita, 8 de abril de 2019. Está aqui. Isso é mentira. Não existe isso. Bem, deixa-me... Mas agora há uma outra razão que importa também dizer, porque também sobre isso o especialista em contra-informação André Ventura já também tentou iludir a opinião pública. É a não apresentação de uma relação atualizada dos dirigentes nacionais, que de facto não foi feita. E nós vimos, eu ontem vi, um constitucionalista, o professor Jorge Bacelar Gouveia, defender esta coisa absolutamente extraordinária. É que, mas houve uma comunicação e o Chega até pôs o ofício do Tribunal Constitucional que acusa a recepção da comunicação, esquecendo-se, fazendo-se por esquecer, que as deliberações dessa convenção, que foi a quinta,
com base na qual foi feita essa comunicação, foram declaradas inválidas pelo acórdão do Tribunal Constitucional de outubro de 2024. E num Estado de Direito Democrático e do nosso país, a declaração de invalidade de uma deliberação só significa uma coisa: não produz nenhum efeito e essa declaração de invalidade tem eficácia retroativa. É como se nunca tivesse existido. E, portanto, o Chega está, além de estar continuamente a incumprir a lei quanto àqueles aspectos que nós estamos a falar, porque isto é a prática de um crime. O apelo ao ódio, à discriminação é a prática de um crime previsto e punido no continuar. Código António Rodrigues, vai Penal, perdoar-me. também um partido. Eu não me esqueci, e já vou falar consigo, mas tenho de pedir uma resposta à Vanessa. Em relação a estas queixas, como é que o Chega olha para tudo isto? Eu, desde logo, acho isto absolutamente, e vai-me perdoar com todo o respeito, um desplante da parte do Dr. Garcia Pereira. Porque vir dizer uma pessoa cuja imagem está num cartaz que diz morte aos traidores. Morte aos traidores. Não estamos a falar de isto não é o Bangladesh ou Portugal primeiro, não, estamos a falar morte aos traidores. Vir dizer que o partido Chega é que busca o ódio e que nós é que procuramos. Não querem discutir a atualidade. Vamos dar tempo também para... Não, mas é só para dizer que aqueles cartazes foram objeto de uma apreciação da Comissão Nacional de Eleições. A minha colega não vai querer deixar que se faça. Se diga isto, que apreciou, que disse a evidência. Aqueles cartazes não têm nenhum destinatário concreto. Estão a ver isto. E tal e qual Vossa Excelência também acha. Vossa Excelência também acha que o Júlio Dantas... Eu gostava. Vossa Excelência também nomeadamente acha sobre a questão dos estatutos. O que é que se passa com essa questão? Eu gostava muito de poder Vossa Excelência também acha que o Júlio Dantas, quando disse morra, Dantas morra, estava a apelar ao homicídio do Júlio Dantas? Eu gostava... Temos que deixar também... Mas voltemos aos cartazes do Chega, porque isto é a tática habitual para desviar as atenções. Claro que vamos continuar a falar dos cartazes. António Rodrigues, eu prometo não me esqueço de si. Vanessa. E ficou aqui bem plasmado, esta é a tática do Dr. Garcia Pereira e de uma série de pessoas, dispensa a frase morte aos traidores do material de campanha do partido, não isenta aos traidores de morte certa, e estou a citar. Garcia Pereira. Está aqui à minha frente. Portanto, essas pessoas virem agora a arrogar-se... Não respondo na altura certa, agora falo sobre os cartazes do Chega, que é o plano que E é isso que nós estamos a falar. Não está a falar sobre o Chega. E não disse uma palavra. Querem silenciar os nossos cartazes, querem retirar os nossos cartazes. Queixas no Ministério Público dos nossos cartazes. A queixa foi feita e se houver uma ordem judicial para retirar os cartazes, nós vamos retirar os cartazes. Nós cumprimos a lei e queremos que toda a gente cumpra a lei. Tenho que ouvir o António Rodrigues. De que forma é que a comunidade cigana sente ou não diferenças no tratamento no dia-a-dia? Estamos a sentir muito. Como, por exemplo? Hoje em dia já perderam a vergonha. Porque veem isto como uma naturaleza tão fácil, hoje em dia, como ele, da forma que se exprime perante as redes sociais e a comunicação social, que isto parece que começa a ficar já normal. E a comunidade cigana está com dificuldades, não só de arranjar emprego, agora, nestes momentos, que eu estou aqui a dizer, com muito mais dificuldades. Discutir com a suficiente profundidade a desconstrução dos argumentos do Chega. Os ciganos vivem todos subsídios, alguns de milhares de euros, completamente mentira. Completamente mentira. Falam de rendimentos sociais de inserção de milhares de euros. É completamente falso. Os ciganos representam qualquer coisa como 50 mil e, portanto, uma percentagem de 0,5% da população portuguesa. São dos setores da população mais pobre. 95% da população cigana vive abaixo do limiar mínimo de pobreza e, por isso, a esperança de vida deles é de 60 anos, ao contrário da generalidade da população que anda pelos 70 e tal. E, portanto, por outro lado, a história de que os subsídios de desemprego, outra falsidade. É porque estas coisas vão sendo repetidas, mas um subsídio de desemprego só é atribuído pelas autoridades portuguesas a quem trabalhou durante 2 anos e efetuou descontos nos últimos 12 meses. E isto é igual para cidadãos portugueses de origem, para cidadãos imigrantes, para cidadãos estrangeiros. E vamos também ouvir o Chega, Vanessa Barata, para responder. Tem que optar entre alimentar-se ou pagar os medicamentos quando os imigrantes chegam aqui e têm os medicamentos de mão beijada. Isto é, pura e simplesmente, uma mentira destinada a concitar o ódio contra estas pessoas. Isto representa a prática do crime previsto no artigo
do Código Penal que meteu o Mário Machado na cadeia. Vanessa Barata. Muito obrigada. Bom, desde logo existe uma mensagem política e a André Ventura já o disse, existe uma mensagem política neste âmbito que eu acabei aqui de referir. É preciso as pessoas quererem integrar-se para serem integradas. Falou-se aqui de dificuldades no emprego, em arranjar casa. Olha, eu desde logo posso salientar uma notícia que nós tivemos em Carrazeda de Anciães, tivemos uma notícia de que foram construídas habitações para a comunidade cigana em específico. Não era para pessoas que não eram ciganos, não era para pessoas que estavam a passar dificuldades, não era, era para a comunidade, especificamente para a comunidade cigana. E eu não vi a comunidade cigana muito exaltada por esta discriminação. Não deixa de o ser. Estão a falar, a comunidade cigana vai ter direito a estas casas. Eu não vi a comunidade cigana a falar nisto. E depois, como é que uma comunidade que diz que se quer integrar, anda atrás, como foi nas legislativas, anda atrás de André Ventura, para onde quer que André Ventura estivesse. Andaram atrás de André Ventura em Braga. Eu assisti, deixe-me dizer isto que isto é importante. Eu assisti. Mas se a comunidade é maioritariamente o alvo, no seu trabalho a fazer a sua campanha política, no exercício das suas liberdades e dos seus direitos, e estavam grupos de ciganos constantemente atrás dele. André Ventura foi custo. Imigrantes em frente, impossível, à espera do momento Marinha Grande. Desculpe, doutora, a doutora provoca. Estão a falar de pessoas que não conseguem ouvir. Não conseguem ouvir, gostam de falar, mas se distribuem nada, passam inclusão. E a família. Não foi esse o propósito. A família. O propósito da campanha é. Um partido como o Chega como vítimas. Essa doutora continua a falar por cima de mim. Mas a doutora não se apercebe do ridículo. António Rodrigues, como estava a dizer, voltamos aqui à questão política, mas de qualquer das formas, estes argumentos têm que ser desconstruídos. Mas era muito interessante um dia falar-se da imigração. Porque uma das mentiras propagandeadas pelo Chega é de que vivem dos subsídios. E convém aqui dizer para os seus telespectadores, enquanto não forem impedidos de falar, que os trazer essa discussão. Temos dessa discussão sido feita. Bom, um minuto. Acho que está bem explícito aqui que, de facto, uma comunidade que se quer integrar tem que se querer integrar e tem que revelar que se quer integrar. E, portanto, pode começar, e este é o meu contributo, para que a comunidade cigana se comece a integrar, pode começar por cumprir a lei, por não ter tradições que ofendam os direitos humanos, os direitos das mulheres, por exemplo, respeitar as mulheres, as escolhas, as liberdades individuais das mulheres, que não são muitas vezes, a grande maioria das vezes, não são respeitadas. Eu conheço ciganos, eu conheci ciganos, eu andei na escola com ciganos e com ciganas, com meninas, e sei perfeitamente como é que as coisas funcionam nesta comunidade. Infelizmente, eu conheci pessoas que por força de serem ciganas não puderam estudar mais. Por força de serem ciganas tiveram que casar menores de idade. Por força de serem ciganas não puderam escolher, de facto, com quem queriam casar. E isto não pode continuar se a comunidade cigana quiser integrar-se. José Fernandes. Olha, ainda há bocado a doutora estava ali a falar do Chega que a comunidade, grupos atrás do André Ventura nas feiras. O André Ventura é que provoca nas redes sociais... Calma, posso falar? É assim, foi ter com os vendedores, eles estavam a trabalhar na feira. O André Ventura é que foi lá provocá-los. Sim, foi lá provocá-los. Ouça, doutor, desculpe lá, a comunidade cigana estava a trabalhar nas feiras e ele foi enfrentá-los com o quê? Não só com a segurança, com os seguranças dele, mas também com as autoridades a acompanhar para não lhe acontecer nada. Como aquele golpe que ele deu, quase que ele deu ali qualquer coisa, fingir, foi bonito, aquilo também foi bonito. Não sei o que é que se refere. Não interessa. Está-se a referir ao problema não da saúde. Interessa. Desculpa, foi muito grave, veja bem, era tão grave que um do Chega, não, ouça, desculpe, não posso falar, não, desculpe, mas é assim, é que foi tão grave, que mesmo um membro da comunidade do Chega disse que não queria o André Ventura ser curado ao lado de um cigano. Ora, quando ele estivesse tão grave, ele não se importava que estivesse ao lado de um cigano ou seja quem for. Queria era ser salvo. Uma vez que ele nem queria... Era o que faltava, foi essa palavra, o pintinho. Já chegamos à reta final do nosso tempo. Depois deste debate intenso, fica claro que esta discussão vai muito além de cartazes. Aqui falaram-se de valores constitucionais, integração, legalidade, liberdade de expressão e do papel dos partidos numa democracia.
De um lado surgiram críticas de discriminação, do outro, argumentos sobre liberdade política e responsabilidade individual. Cada interveniente trouxe a sua perspectiva, e o impacto destas posições no país é inegável. Agora a palavra é tua, qual destas visões te pareceu mais coerente? Partilha a tua opinião nos comentários, sempre com respeito, e deixa o debate continuar de forma saudável.